deu a nova notação, né? Hum, Que é o de tronco módulo isso. do A número. congruência mod n. É isso. Aí, na sua prova, na sua avaliação que você passou, tinha até um exercício sobre isso. Eu nem cheguei a entregar porque eu queria deixar marinando na minha cabeça para poder chegar a falar com o senhor. Ah, É que é classes de equivalência, né? Sobre. É o exercício 2 item B, lá da da nossa avaliação. avaliação, né? Acho que eu lembro o que que é. É. Aí isso me lembrou um negócio, que tem uma outra anotação para classe de equivalência, para Hum, relações, no caso, né? sim. Eu tô com o livro na mão, que é do Jaci Monteiro. Jaci Monteiro, de álgebra. Sei Sim. qual é. Aí é, a classe de equivalência ela pode ser tipo A é congruo B módulo R, mod R, no caso. Mod Que eu não n, tava, né? é, que eu não tava conseguindo entender que o senhor falou que era vetores, não era vetores, e sim era números, aí eu não consegui abstrair isso, entendeu? Um Ah. comentário particular para mim. Mas o é de vetores é porque não é vetor em R2, né? É porque essa confusão ela é bem comum, tá? A confusão de você confundir os elementos que você está trabalhando, né, a dimensão deles, tá, com o que é uma relação. Tá? Esse é o problema, que a relação, a relação é um conjunto de pares. Deixa eu dar aqui uma palhinha aqui para vocês disso. Né? Vamos aqui. A confusão que eu sempre tento, né, tirar é o seguinte, é que uma relação, olha só, a gente tem um conjunto X, aqui tem um conjunto X aqui, ó, tá? Imagine que esse conjunto X é um conjunto de funções, tá? Aqui a gente tem a função f, uma função g e uma função h, tá? Ou objetos, né? Uma cadeira, uma bola e uma caneta, beleza? Ou essas letras, né? Vamos pensar em letras mesmo. As letras F, G e H do nosso alfabeto, tá? Esse aí é o conjunto X. Uma relação em X, seja ela, né, qualquer relação, tá? Uma relação é um conjunto de pares, tá? De pares de elementos de X, ou seja, a relação está contida em X cartesiano X. Ó. Que conjunto é esse? São os pares, né? Todos os pares possíveis aqui, ó. Tá? Então, o conjunto, né, do qual a gente extrai a relação. Por exemplo, a gente tem aqui o FF, né? O cartesiano aqui, né? Esse conjunto aqui tem o FG, tem o FH, tá? E aí, listando todos os pares, né? Tem o GG, tem a FG, né? Tem o GF, ó, né? E tem o GH, né? Tem mais, né? Tem a HF, HG, né? E HH. Beleza? Isso aqui é o cartesiano. E o que é? Se você chega nesse cartesiano e escolhe alguns pontos, né, desse cartesiano aqui, ó, né, eu vou escolher esse aqui, vou escolher esse aqui, ó, beleza? Para ser uma relação, né, uma relação. Então eu escolhi essa relação, né, em X, tá? Que é a FG, tá? Que é a GG e HG. Bom, beleza? Então isso aqui é uma relação, ó. A relação são pares, ó, né? São pares de elementos de X, tá? E o que é que as pessoas confundem, né? E nesse caso aqui a gente diz, ó, que F está relacionado, né? Quando o par FG pertence à relação R aqui, ó, a gente pode escrever isso assim,
Ou assim, ó, dizer que a F está se relacionando com o G nessa ordem aqui, tá? Da esquerda para a direita, né? Os pares são ordenados. Segundo a relação R, tá? F está relacionado com G. Então a relação é um conjunto de pares. E aí a relação ela pode ser reflexiva, simétrica, né? Então ela é reflexiva quando ela contém todos os pares né, com coordenadas iguais, né? Todos os possíveis, ou seja, FF, GG e HH. Tá? Então nesse caso aqui ela não é reflexiva essa relação. Tá bom? Ela só contém um par GG, ela teria que conter todos, né? Faltou o FF e o HH. Então ela não é reflexiva. Né? Ela é simétrica, né? Simétrica é quando um par aparece, né? Ou seja, se F está relacionado com G, obrigatoriamente o G está relacionado com F. Ela não é simétrica, porque ó, o FG aparece aqui e o GF não aparece, ó, não está aqui. Ó. Então essa relação ela não é simétrica. Beleza? Ela é antissimétrica. Né? A antissimetria é o seguinte, ó. E essa mesma relação, a gente pode representar ela no diagramas por setas, né? Eu posso pegar aqui, ó, aqui a F, aqui o G, ó, e aqui o H, ó, tá? Essa aqui é a notação oficial de conjuntos, né? Tá? A notação por setas é o seguinte, ó, FG, tem essa aqui, ó, FG, dizer que o F está relacionado com G, o G está com G, né? E o H está com G. Ó. Opa, tá aqui, ó, né? Riscar aqui, ó. O H está com G. Então, isso aqui é uma relação, ó, em X, né? Que são pontos cartesianos aí. E aí a gente indaga, né? Se é antissimétrica. O que é antissimétrica? É que se F está com G e G está com F, ou seja, né? Se tem uma seta daqui para cá e outra daqui para cá, na verdade o F é igual a G, né? Eles são iguais. Ou seja, não aparece seta duplicada, né? Aqui, ó. E de fato aqui não tem seta duplicada. Então essa relação ela é antissimétrica. E a gente vê a transitividade, né? A transitividade, que você sabe lá que se um elemento está com o outro e esse aqui, né? Esse está com esse e esse está com esse aqui, ó. Né? Tem duas setas, né? Seguidas, então tem que ter uma seta daqui para cá, ó. É isso, tá? Então, olha só, tem uma seta daqui para cá e daqui não vai, né? E só tem uma daqui para cá mesmo, né? E, né, então, a primeira, segunda, aí a terceira seria isso aqui, de fato ela está aqui, ó. Ó, primeira, segunda, a terceira está aqui. Então, são todas as possíveis setas. Então, isso aqui é transitivo, tá? Isso aqui é transitivo. Tá? Porque não tem uma seta chegando aqui indo para outro lugar, né? Se tivesse uma seta vindo para cá, ó, e não tivesse uma daqui para cá, né? Formando um circuito fechado, aí não seria transitivo. Então, ela é transitiva. E assim as relações se classificam. Qual é a confusão que geralmente as pessoas fazem? É quando o próprio X, né? E se essa relação por acaso fosse de equivalência, né? A gente poderia perguntar quem seria o F barra, ó, né? A classe de um elemento, ó, né? A classe do F. Quem seria o G barra e quem seria H barra, né, que é a classe de equivalência de todo mundo que está se relacionando com H, quem está se relacionando com G, quem está se relacionando com F. Tá? Então, isso aqui é um resumo geral, né, do que é uma relação. E qual é a confusão? Né? A confusão é que é a seguinte, a relação ela é um conjunto de pares ordenados. Tá bom? Só que uma relação ela pode agir num conjunto X que já é de par ordenado. Tá? Então, vou dar um exemplo aqui, ó. Olha o nosso X aqui, ó. Né? Por exemplo, o nosso X, ele poderia ser isso aqui, ó. O 7, não, vou botar aqui um 3, o 2, 5, tá? E o 0, 8. Beleza? Aqui esses três pares ordenados. Tá? O fato de ser par ordenado, gente, não vai mudar nada, tá? Porque eu posso pegar esse par ordenado aqui, ó, e chamar ele de F, esse par ordenado aqui chamar de G, ó, né? Isso aqui chamar de H, tá? E fazer a mesma coisa. Só que no caso, uma relação aqui agora, ó, o cartesiano esse conjunto aqui, que é de 3 elementos, poderia ser uma matriz isso aqui, ó, tá? Uma matriz. O que é o X cartesiano X, ó?
O x cartesiano x seria esse elemento com esse, que seria, né, é um par ordenado de pares ordenados, ó, né, seria o FF, ó, né, 1, 3 com 1, 3, tá? Qual outro elemento do cartesiano de x, ó? Seria o 1, 3 com 2, 5, ó, 1, 3 com 2, 5, ó. Estão vendo o par ordenado aqui? Ó? É um par ordenado de elementos de x. Ó. Um par ordenado, que é o grandalhão de elementos de x. Ó. E assim sucessivamente. Ó. Até a gente pegar o HH aqui. Ó. Tudo que a gente fez aqui. Ó. Mesma coisa. Só que no caso aqui, agora é 1, 3, né? Aqui é quem? É 2, 5. 2, 5. E agora é o 0, 8. Ou seja, onde tem F aqui, você coloca 1, 3. Ó. Tudo aqui. Ó. Fica a mesma coisa. Tá? Então... a pergunta que se faz aqui, olha, né, é a mesma coisa. Se a gente pega uma relação de equivalência sobre esse conjunto X, né, a relação é um conjunto de pares ordenados de pares ordenados. Né, a ela é de equivalência, tá bom? E aí eu quero saber a classe de um elemento. Né? Que elemento eu pergunto que é? A classe de equivalência não é disso aqui, ó. A classe de equivalência são dos elementos do conjunto original do qual a gente está relacionando eles. Ó. Essa relação está relacionando vetores. Ó, tá? Essa relação aqui, ó, ela está relacionando letras. Tá vendo? Ó? F com F, F com G, F com H. E aqui não, ela está relacionando vetores. Ó, né? Vamos escolher uma relação qualquer aqui, ó, né? Sobre esse conjunto aqui, ó. Diferente daquela anterior, vou chamar de R', essa relação aqui, ó. Essa relação, ela vai relacionar, ela vai pegar esse com esse, ó. Ela vai dizer que o 1, 3 está relacionado com o 2, 5, tá bom? E ela vai ter só duas setinhas, né? Digamos que eu pegue agora o 1, 3 para o 0, 8, ó. 1, 3 para o 0, 8. Tá? Isso aqui é uma relação. É uma relação sobre que conjunto? Sobre o conjunto desses pares aqui, ó. Desses pares ordenados aqui, ó. Tá? Isso é uma relação. Né? Se você quiser exprimir essa relação, ó, você escreve os pares aqui, ó. 1, 3, o 2, 5, que aqui é o conjunto X, eu estou desenhando aqui, ó. E o 0, 8. Né? E aí o que acontece aqui, ó? A gente tem então a nossa relação, o 1, 3 está relacionado com 2, 5, está aqui, ó. Tá? E o 1, 3 está relacionado com 0, 8. Tá aqui, essa é a nossa relação. Tá? Ou seja, é uma relação sobre um conjunto de pares ordenados, ó. Tá? Né? Uma relação sobre um conjunto de pares ordenados, beleza? Você pode indagar se essa relação é reflexiva, simétrica, transitiva, tudo e tal. Se por acaso essa relação fosse uma relação de equivalência, na hora de você perguntar uma classe de equivalência, a gente pergunta a classe sobre os elementos de X. Ó. Eu perguntaria quem é o 1, 3 barra. Né? Não é não faz sentido eu chegar e colocar uma barra, perguntar assim, ó, o 1, 3 com o 2, 5 barra. Isso aqui não faz sentido, tá? Porque a relação não está sobre o conjunto que contém isso aqui como elemento, né? Então isso aqui não faz sentido. Tá? Então o conjunto original nosso é esse aqui. Ó. E aí qual é a confusão lá com os nossos números, lá na nossa avaliação, nas listas, né, tal e taraná. Tem relações R, né, que essas relações elas se aplicam, por exemplo, eu peço uma relação R sobre o conjunto R cartesiano R. Entenderam? É como se isso aqui fosse o nosso X. Ó. A relação ela é sobre vetores. Tá? Por exemplo, né, eu vou, né, então, ou seja, o espaço no qual aqui, o conjunto no qual eu vou trabalhar a relação é conjunto de vetores. Tá? Então, o que acontece uma relação em R cartesiano R? Os elementos, né, que você vai relacionar aqui, ó, por exemplo, A relacionado com B, isso aqui são vetores, ó, tá? Né? Então, isso aqui é uma coisa, é um XY, e o B tem que ser um PQ, ó, tá? Porque eu tô pegando, né, o nosso conjunto aqui, do qual a relação, né, ela vai agir sobre ele, né? A gente está pegando uma relação num conjunto, e é um conjunto de pares ordenados, a gente vai relacionar pares. Então, eu poderia estar, né, definindo assim, né, que dois
dois pontos daqui estão relacionados, ó, por exemplo, x e y está relacionado com PQ, tá? Eu posso definir assim, ó, né, quando acontecer isso aqui, ó, né, isso aqui equivale, né, é equivalente ao seguinte, ó, que a soma dos quadrados é a mesma coisa. Por exemplo, x ao quadrado mais y ao quadrado tem que ser igual aqui, ó, p ao quadrado mais q ao quadrado. Tá bom? Isso é uma relação. Isso aqui é uma relação de equivalência, inclusive. Tá bom? Observem que eu estou relacionando pontos, né? Essa relação aqui, quais são os elementos dessa relação aqui, ó? Tá? Os elementos dessa relação, a relação, né, original, R, se você quiser descrever os elementos de R, você vai ter que pegar um vetor de vetores, ó. Por exemplo, o 1, 3, ó, ele está relacionado com quem? 1 ao quadrado mais 3 ao quadrado vai dar 10, ó. Aí ele está relacionado aqui com, por exemplo, com 0 raiz de 10, ó. Tá? Esse elemento pertence à nossa relação, ó, e assim sucessivamente, ó. A relação, ela é para ordenados de pares ordenados, tá? Então é vetor de vetores, tá? Mas na hora de você indagar aqui e em busca de alguma classe de equivalência, você tem que perguntar os elementos desse conjunto. Qual é a classe de equivalência dos elementos que estão se relacionando, né? Os elementos se relacionando. Não é a classe de equivalência de um elemento da relação, que é isso aqui, ó. Tá? Então a notação correta aqui, ó, é perguntar, por exemplo, quem é o 1, 3 barra. Tá? Quais são todos os pontos do conjunto X, né, que são vetores, que estão se relacionando com o 3 barra. Deixa eu ver aqui se eu caiu não, porque meu celular está vibrando aqui. Achei que era vocês mandando. Tá bom, achei que era vocês mandando mensagem para mim. Porque eu estou aqui, né, eu não estou vendo aqui, ó. Beleza, gente? Então, isso aqui é uma confusão, né, que às vezes vai até o final do curso, né? Então, tem que ser tirado mesmo, tá bom? Então, essa relação, gente, ela está agindo sobre pontos do plano, né? E poderiam ser vetores com 3 coordenadas, por exemplo, tá? Né? A gente pode pegar pontos do espaço e fazer os pontos se relacionarem, tá? E a gente cria relações, gente, sobre os mais variados objetos, né? Eu criei relações para vocês usando vocês mesmos, né? Os alunos de Álgebra 1, tá ok? Então, quando esse X aqui, por exemplo, é o conjunto dos alunos de Álgebra 1 aqui, os estudantes de Álgebra 1, né? Aí tem lá o João, tá? Então a pergunta a se fazer é quem é o João Barra, tá? A gente não pergunta quem é João, cartesiano, alguma coisa. Então a gente tem que saber os elementos iniciais do qual a relação está relacionando, né? E não confundir os elementos da relação, que são, né, os elementos que está colocando para relacionar, os elementos que estão se relacionando, na verdade, que a gente não pode confundir, né? Os elementos que estão se relacionando com os elementos da relação. Tá? Que nesse caso aqui, ó, os elementos que estão se relacionando são vetores do plano, né? Do R cartesiano R. Um elemento da relação é esse elemento aqui, ó, grandão, e vários outros, né? Tem um monte de outros. Essa relação que é de equivalência, né, o correto, né, perguntar é quem é, por exemplo, um 3 barra, né? Um 3 barra. E quem é um 3 barra? É o conjunto de todos os outros elementos que são iguais a eles, vetores, né, assim, ó, são todas coisas do tipo x, y, né, pertencente ao conjunto original, que é R cartesiano R, tá? São todos pontos também, né, todos os pontos que estão se relacionando com esse aqui, ó, são todos os pontos tas que, né, o 1, 3 se relaciona com o XY, são todos os pontos que estão se relacionando com 1, 3, né, e como a relação de equivalência, tanto faz escrever assim como assim, tá, né, porque ela é simétrica. E o que significa isso aqui na prática? Por definição, é isso aqui, ó, tá, então, são todos os pontos, né, isso aqui, ó, por definição, né, você não precisa nem escrever assim, ó, você pode escrever a equação ali já, são todos os pontos em que esse é o quadrado mais esse é o quadrado, que é 10, né, 3 vezes 3, 9, mais 1, 10. Então, 10 tem que ser igual a x quadrado mais y quadrado. A x quadrado mais y quadrado. Tá bom? Então, aí eu pergunto para você, gente, quais são os pontos do plano, né, que
que satisfazem essa equação, né? Porque satisfazer essa equação está relacionado com um 3. Aí eles vão compor aqui um 3 barra, tá? Isso aqui é uma circunferência, né? Isso aqui é a equação de uma circunferência, de centro 0, 0 e raio raiz de 10, tá? Então, a classe de equivalência do 1, 3, que é o 1, 3 barra, é uma circunferência, tá? Então, seria isso aqui, ó, né? Você pega aqui a circunferência de centro 0, 0, aqui x, y, né? Desenhar ela aqui, ó. Aí você pega aqui, ó, tá? Então, a circunferência aqui o raiz de 10, aqui o raiz de 10, né? Aqui o menos raiz de 10 e aqui o menos raiz de 10. Beleza? Então, isso aqui, gente, isso aqui, esse conjunto, tá? Como subconjunto do plano, né? Que o plano todo aqui é o nosso x, que é o nosso universo aí, né? E a gente está pegando elementos, os pontos se relacionando. Então, nessa relação aqui, né, que eu acabei de inventar aqui, né? Quaisquer pontos sobre essa circunferência, eles estão se relacionando. E só eles se relacionam entre eles, tá? Então, isso aqui é o 1, 3 barra, tá? O 1, 3, ele está em algum lugar por aqui, ó. Tá? Ele está em algum lugar aqui, está o 1, 3 barra. O 1, 3, né? Aqui 1, aqui 3, ó. Tá? Tem outros pontos aqui em cima? Tem, tá? Qualquer outro ponto aqui, ele serve para representar essa classe, tá? Por exemplo, esse cara aqui, ó. O 0 raiz de 10, ele também está na classe, então ele também representa a classe. Ele, né? O 0 raiz de 10 barra, ele está nessa circunferência. Esse camaradinho aqui também representa, que é o menos raiz de 10, né? 0, né? Se você colocar a barra dele, vai dar essa circunferência. Então, olha só, o vetor com a barra em cima é o círculo, tá? O vetor sem a barra é só um pontinho, tá? Porque isso aqui é um conjunto, isso aqui não é mais um vetor não, né? A barra já é um conjunto, tá? E aí, vamos chegar lá na nossa relação lá, que foi uma confusaiada, né? Na nossa avaliação, é que eu posso inventar uma relação sobre o conjunto Z, tá? Só sobre os números inteiros, fazer os números inteiros se relacionar. E aí que deu a confusão, né? Porque, olha só, eu posso definir uma relação em Z, né? Aqui, então, o nosso X, na verdade, é o conjunto dos números inteiros. Então, eu vou fazer números agora se relacionarem, né? E números não são vetores, tá? É um pontinho só, né? Aqui a gente não está olhando como um par ordenado, tá? Né? Aí a gente definiu aqui um número A está relacionado com o número B, né? Significa o quê? Tá? Né? Isso aqui equivale, né? Equivalente, eu escrevi assim, ó. Equivale o quê? Né? A está relacionado com B por definição. É dizer que A menos B é par, por exemplo, né? Beleza? O X ou seja, é múltiplo de 2. Tá? E aí vocês provaram que isso aqui é uma relação de equivalência. É uma relação de equivalência o quê? Isso aqui, ó, é de equivalência, né, em Z, ó. É sobre números que a gente está falando agora. Tá? Então, o nosso universo agora é número, ou seja, não existe vetor mais aqui. O que existe de vetor são os elementos da relação. Tá? Os elementos da relação. Por exemplo, ó, o 1, ele está relacionado com 3, ó. Né, porque 3 menos 1 dá 2, ó, né, e 2 é par, né, porque essa diferença, né, é par, beleza? Ou seja, o 1, 3, ele pertence à nossa relação. Tá? Eu não confundi isso. Isso aqui é um par, né, que está na nossa relação. Agora, na hora, bem, aí você descobriu, tal, tarará, que isso aqui é uma relação de equivalência e tal. Aí eu pergunto lá quem é o 3 barra. Tá? É isso que a gente tem que perguntar. Tá? Não faz sentido eu perguntar quem é o 1, 3 barra aqui, ó. Tá? Beleza? Porque sequer a gente tem uma relação aqui sobre vetores, tá? Então isso aqui não faz sentido algum perguntar isso aqui. Porque a relação é sobre números, a gente está relacionando números aqui, ó. Tá? Né? Até porque diferença de vetores dá vetor. Em vetor não tem o conceito de se um vetor é par ou ímpar, né? Tá? Então é isso. O que faz sentido aqui é perguntar quem é o 3 barra. Tá bom? Então o 3 barra é o quem? Quem é o 3 barra? O 3 barra são os outros amiguinhos do 3 lá. E 3 é o que? 3 é inteiro, o nosso universo é inteiro. Então a gente vai em busca de mais números inteiros. Tais que esses números x estão relacionados com 3. É isso aí, ó, que a gente quer. Né? Todo inteiro está relacionado, todo x está relacionado com 3.
né? Ou seja, a gente quer todo número inteiro, tal que o que está relacionado com 3 é a diferença, né? Isso menos isso ou isso menos isso, tanto faz, né? Porque a relação é simétrica, então não preciso colocar 3 relacionado com x, né? Tal que 3 menos x ou x menos 3 é par. Tá? Então, a gente quer que x menos 3 é par. É isso aí. Tá? E quais são os números x, tal que x menos 3 é par? Então, é todo número que menos 3 é um múltiplo de 2. É do tipo 2k. Né? Beleza? Esses são os x. Então, quando você pega esse 3 e passa para lá somando, são todos os x da forma 2k mais 3. Tá? É a reta de origem. Oi? Seria a reta de inclinação 2 e origem. Não. Não? Tá? Porque isso aqui não é uma reta. Tá? Isso aqui não é a equação de uma reta. Tá? Isso aqui é o que? Isso aqui são números aqui, a gente está na reta, a gente está nos inteiros. Tá? O x é todo número inteiro que tem essa cara. Tá? Esse é o detalhe. A gente está procurando números inteiros. Tá? A gente está em busca de números inteiros. A gente não está em busca de vetores. É que quando você olha aqui, isso aqui é uma equação de uma reta no plano, né? Se você estiver buscando elementos no plano, elementos do tipo xk, né? Mas eu não estou interessado nesses pares ordenados. Eu estou interessado nessa coordenada x aqui, Tá? Eu estou em busca de números inteiros. E você, essa equação aqui que causou uma confusão e fez muita gente ir para o plano, né? Ir para o plano e dar a resposta como sendo uma reta, a resposta desse problema. Mas vamos aqui, gente. Vamos seguir com isso aqui, Quais são os números que a distância dele para o 3, que ele menos 3 é um número par, né? Vamos aqui empiricamente mesmo, Vamos pegar o 3 aqui, vou colocar o 3 como centro. Eu quero encontrar todos os números que a distância dele para o 3 dá a diferença da par. Então, por exemplo, eu tenho 3 aqui, eu vou andar 2 para frente, né? Vou aqui no 5. Certo ou não? Né? Como eu fui 2 unidades para frente, eu sei que 5 menos 3 dá 2, é par. Se eu andar mais 2 de novo para frente, eu chego no 7, eu já sei que 7 menos... daqui para cá... Daqui eu andei 2 aqui, então aqui já é 4. 7 menos 3 dá 4. Então, se eu for andando de 2 em 2 para cá, 7, 9, 11 e assim sucessivamente, 13, tá? E esses números aqui, gente, se eu diminuo ele menos 3, dá par. Certo ou não? Isso aí dá par. E a mesma coisa, eu posso, em vez de ir para frente, eu vou aqui para trás, 3 menos 2 dá 1, 1 menos 2 dá menos 1, menos 1, menos... Eu estou andando agora 2 assim, recuando 2, né? Aqui vai dar menos 3, e aqui vai dar menos 5, e assim sucessivamente. Bom, e, na verdade, aqui estão todos esses números, gente. Tá? Todos os números que a distância dele por 3 é número par, esse calhamaço de número aí. Isso aqui tudo, todos eles é o 3 barra. Tá? 3 barra. O problema é como mapear esses números, né? O que seria o 3 barra? O 3 barra seria isso aí, Seria o reticências aqui, né? Menos 5, menos 3, menos 1, 1, 3, 5, 7 e assim sucessivamente. Beleza? E aí existe uma forma compacta de você mapear todos esses carinhas aqui, que é você escrever simplesmente assim, é todo número. Se vocês notarem, a diferença do 3, esse 9 aqui, a gente pode escrevê-lo como sendo o quê? O 3 mais 3 vezes 2, a gente chega no 9. Tá? O 7 é o 3 mais 2 vezes 2. E assim sucessivamente. Eu posso estar andando 2 para frente e 2 para trás. Então, o mapeamento de todos esses números é a gente pegar os números da forma 3 mais múltiplos de 2, 2n. E fazer esse n variar nos inteiros. Entenderam aí? Né? Isso aqui é uma forma de mapear esses números aí. Tá? E é essa forma aqui que confundiram com a reta. Tá? Então,
o 3 barra é o conjunto de todo x, ó, de todo elemento x, né, todo número inteiro x que pode ser escrito dessa forma. O problema foi essa identidade, ó, x igual a 3 mais, né, tipo de n, que aí remeteram isso aqui à equação de uma reta, né? Mas eu queria, na verdade, a gente está interessado só nesse formato aqui, ó, nesses elementos, tá? Que foi o que deu essa confusão aqui, ó, tá? Os múltiplos de 2, ó, né, mais o 3, ó, né? Ou seja, o 3 acrescentado, né, múltiplos de 2, tá? Esse igual aqui que transformaram em reta, né, e deram a resposta das classes de equivalência como sendo pares, tá? Mas a classe de equivalência aqui, ó, é um conjunto de pontos de números inteiros, tá? Que no caso são esses números inteiros aí, ó, são todos esses números inteiros, tá bom? É igual os números ímpares, tá? Esse jeito de mapear números, gente, né, dizer como é que eles são a cara, e a gente usa um número natural ou inteiro como parâmetro, isso é bem comum, tá, em matemática. Por exemplo, os números ímpares, né, que seria, vou dar um exemplo aqui, ó, reticências, eu quero lá o menos 5, menos 3, menos 1, aí vai 1, né, tá certo? Menos 1, 3, 5, aí o 1, 3, 5, 7, 9 e reticência aqui, tá? Esse é o conjunto dos números ímpares. Em matemática, o que a gente faz? A gente não escreve assim, tá? A gente, né, não usa reticência, né, esse calhamaço de coisa aí. A gente escreve, eu vou chamar de ímpares aqui, né? Esse conjunto aí, a gente escreve ele elegantemente dessa forma. São todos os múltiplos de 2 mais 1. Né? Porque qualquer múltiplo de 2 é um número par. Quando você soma 1, dá ímpar. Aí você pede para esse n aqui, ó, variar nos inteiros, tá? É isso aí, ó, a gente escreve assim. Ou você pode escrever de forma mais bonitinha, aparece muito assim, ó, 2n mais 1. Tá? Aí você coloca aqui, ó, esse n variando nos inteiros aqui embaixo, aqui do lado de fora. Às vezes aparece que isso aqui é uma anotação para sequência, né? Beleza? Então a gente está olhando para todos os elementos que tem essa cara, né? Em que isso aqui você pode atribuir só números inteiros, qualquer número inteiro, né? Então, por exemplo, quando esse n aqui for 3, né, a gente está olhando aqui para o 7. Quando n for 4, a gente está olhando aqui 2 vezes 4, 8 mais 1, 9. Quando n for 6, ó, 2 vezes 6, 12 mais 1, 13. A gente está olhando para o 13 e assim sucessivamente, né? Quando esse n for menos 5, aqui vai dar 2 vezes menos 5 é menos 10, mais 1 vai dar menos 9. A gente está falando menos 9. E aí vai estar todo mundo aqui, ó, todos os números ímpares estão mapeados aí. E como é que a gente mapeia os números pares nos naturais? A gente faz assim, ó, são todos os 2n, né, com n. Se você quiser que os pares naturais, você coloca n maior ou igual do que 0. Tá? E claro que aqui fica implícito que, dependendo do contexto, esse n ele não está variando nos reais, não, tá? Né? Ele está variando nos naturais. Tá? Aqui está, entende-se isso aí. Bom, então você escreve aqui, ó, porque o natural, né, ora ele tem o 0, ora não tem, e aí, né, para não ter essa confusão, para ser bem específico, né, você pode, né, você peca por excesso, né? Os números pares são os múltiplos de todos os inteiros pares. Aí você faz assim, ó, o n variando em z, por exemplo, tá? Vamos dizer assim, tá? E aí você tem todos os inteiros pares. Tá bom? Então, essa é a notação. Ou, por outra, a gente poderia escrever assim, ó, que são todos os x da forma 2n com n pertencente a z. Ó. Tá? Isso aqui não transforma os elementos desse conjunto em vetores, né? Porque você poderia estar olhando isso aqui como uma reta no plano cartesiano. Tá? Mas não é. Porque a gente está interessado nesses elementos aqui. Ó. Tá bom? E aí, a notação melhor mesmo é essa daqui, ó. Não, professor, mas a questão que o senhor deu dessa questão aí da reta foi a 1, foi de pares ordenados e de RR. Mas tem uma lá sobre os inteiros, que é exatamente essa daqui, ó. Essa daqui, ó. Eu defini assim a relação, tá? A relação de que que dois elementos, aqui a gente está nos inteiros, que dois elementos estão relacionados quando a diferença deles é par, tá?
Mas lá o senhor pediu a classe do número 1. Isso, eu pedi 1 barra. Aí teve gente que estava me dando 3 barra. E dizendo que era uma reta. A classe de 1 barra era uma reta. Ou seja, a pessoa, né, o nosso universo era números inteiros, né, que são os pontinhos na reta. Aí a pessoa estava me dando classe de que, bem, a classe de equivalência aqui tem que ser conjunto de pontos da reta aqui, né? Que estão na reta. Estavam me dando pontos aqui, ó. Assim, os pontos aqui, assim, ó. Tá? Então não cabe, né? Porque a classe de equivalência é um conjunto de elementos de números inteiros. E aí fizeram essa confusão de dimensão, né? Que aumentaram a dimensão da classe. Né? A classe de equivalência 1 barra aqui, ó, continua sendo, é um conjunto de números inteiros, tá? Que é diferente de um conjunto de pares, né? De números inteiros. Tá? Então, isso aí que né, rolou mesmo essa confusão aí da dimensão, né? Essa dimensão. Tá bom? Deixa eu dar